Encerradas as matérias constantes do expediente, passaremos ao tema livre, onde está inscrito a vereadora Deia, por 15 minutos com direito a partes. Boa tarde, excelentíssima presidenta dessa casa, vereadora Giovana Souto, vereador Teixeira, vice-presidente, excelentíssimos vereadores Chicão do Flora, Arlindo e André, ilustríssimas pessoas que acompanham essa sessão, funcionários da Prefeitura, representantes da Comissão de Servidores, representantes de entidades, como a Geni, presidente da Associação dos Moradores do Reneville, o Gino César, da Conte, Mairink Transparente. Está aqui também, felicito a vereadora que tomará posse amanhã, vereadora Fátima Parra, do PMDB, e também os funcionários dessa casa, os assessores que acompanham os trabalhos, assim como todas as pessoas que acompanham pela internet. Primeiramente, senhora presidente, dizer que eu estive na agência regional do INSS em Sorocaba, porque nós temos uma preocupação muito grande de perder a agência que está alocada para Mairink, que está designada para Mairink. Já é uma coisa bastante antiga, que vem de 3 anos, e da região toda de Sorocaba, de mais de 39 municípios, apenas 2 municípios ainda têm pendências para resolver com o INSS referente ao terreno. E desses 2 municípios, Mairink é um. E nós obtivemos do gerente regional, Décio Araújo, o compromisso de que nós, assim que que se iniciar esse novo mandato em 2013, a gente possa fazer junto ao INSS uma discussão sobre a questão do terreno. Foi lido hoje, eu mesma tive o prazer de ler a resposta ao requerimento que o prefeito mandou, número 158, que fala dessa questão do terreno do INSS. A prefeitura doou um terreno ali no Jardim Cruzeiro Gleba B, muito bem localizado, mas que tem um aclive muito acentuado e vai ficar muito caro para que o INSS instale uma agência, que é uma agência padrão, que se instala em todas as cidades do Brasil que queiram. O terreno não pode ter muito aclive e ser muito difícil, porque senão foge do orçamento que a União tem para essas agências. E aquele terreno, ele tem um serviço muito grande de terra. Inclusive, o prefeito mandou uma cópia da carta que ele mandou ao INSS, e eu penso que somente essa carta não vai dar conta de resolver o problema, porque aqui fala, na carta do prefeito tem um anexo, falando do corte que é necessário e do aterro, mas vai ficar um aterro muito acentuado e não vai ser possível implantar uma agência como aquela que é a agência padrão, como aquela que vai ser inaugurada mês que vem lá em Piedade e em outras cidades aqui da região. Então, fica aí essa nossa preocupação e que nós já procuramos a agência do INSS para deixar mais do que acertado que o Mairink não vai perder a sua agência do INSS. A gente tem sempre que lembrar que os benefícios do INSS, ele em valor total, ele é muito maior do que muitas empresas arrecadam. Ele passa de 1,5 milhão, esse volume de dinheiro. E se o segurado vai em São Roque, ou o segurado vai em Sorocaba, para resolver os problemas nas agências, é muito claro que, às vezes, fica muito mais fácil para ele fazer uma compra, adquirir alguma coisa nessa cidade, do que voltar para Mairink e depois estar fazendo aqui uma compra ou alguma outra coisa. Vai facilitar muito a vida dos segurados, que é um número enorme. Tanto é que tem esse volume de recurso de 1,5 milhão de reais, que é um capital que fica girando nessas cidades. Então, nós não queremos perder a agência. O outro assunto que eu trato aqui nessa oportunidade, senhora presidenta, é com relação ao problema que está vivendo as 2 comunidades, Terra de São José e Reneville. Durou 2 anos e meio, 3 anos, as tratativas para que a Jundiá pusesse um ônibus fazendo a linha do Reneville, que embora fizesse parte da lista de linhas, como a prefeitura não fiscalizava, a Jundiá não fazia a linha. E demorou 2 anos e meio para a gente, junto com os moradores, conquistar que o ônibus subisse o Reneville, entrasse no São José e fizesse o caminho contrário também. Isso é feito por uma rua não oficial, mas é uma rua que todo mundo usa,
né? A própria prefeitura também transita lá. E agora o morador quer uma decisão, porque ele está com a cerca parada, entre hoje e amanhã, para resolver esse problema. E a gente tem da prefeitura, da engenharia da prefeitura, o engenheiro Rogério disse que entre ontem e hoje ele já está vendo isso aí, porque vai ter que ser conversado com o seu Walter, que é o representante da proprietária, para que continue os ônibus circulando, todo mundo circulando, até que seja feita a declaração de utilidade pública ou outra forma que a prefeitura vai resolver esse problema. O que não pode é parar de correr o ônibus lá. Para a gente ter uma ideia, o ônibus das 11 horas da noite, ele vai completo. São pessoas que estão voltando do trabalho ou voltando à escola. E se eles forem parar no São José para ir até o Reneville, eles vão ficar andando um trecho muito longo, e a gente sabe que já teve problemas lá em relação a umas mulheres que sofreram perseguição no horário noturno por conta de não parar o ônibus um pouco mais próximo de casa. Então esse é um problema que a gente tem que ver resolver. Outra questão que está nos afligindo muito é a prefeitura parar de pagar algumas empreiteiras. Não saiu nenhuma norma, não está escrito em nenhum lugar que a prefeitura tem que parar de pagar as empresas que prestam serviço no município. Isso vem acontecendo com a Escola da Granada, que não recebe alguns meses. Está acontecendo com a rodoviária, que está lá praticamente abandonada a obra, né? O subempreiteiro não está recebendo e o empreiteiro também não está recebendo, né? E também com as subvenções de algumas entidades, como nós tivemos a oportunidade de falar aqui do caso da PAI, que a gente espera que já esteja regularizado e, como sempre digo, assim que for nos informar que estiver regularizado, nessa tribuna mesmo eu vou cuidar de falar que foi regularizado. Se eu não receber o documento, ou a PAI não receber, ou as empresas não receberem, nós vamos continuar fazendo aqui essa denúncia de que a prefeitura tem que pagar esses empreiteiros. Senão, essas obras vão ter perdas enormes, perda de material, isso sem falar nos trabalhadores que já executaram o trabalho e estão sem receber. Causa um clima muito ruim na cidade. E que, se a prefeitura está com o dinheiro, não tem por que ela não pagar. É uma irresponsabilidade esse tipo de ação da prefeitura. Encerrando, dizer que o Supremo Tribunal Federal está lá impondo as multas e chegando ao final daquele julgamento. O Brasil inteiro acompanhou isso que a gente chama de uma coisa absurda, que foi fazer com que o calendário eleitoral coincidisse com o julgamento. E eu não poderia deixar aqui de dizer, se o Supremo é o Supremo, é o Supremo. Mas nós temos que ter a nossa opinião crítica sobre os fatos, porque os fatos, eles não acontecem uma vez, eles acontecem inúmeras vezes. Os ciclos são históricos. E as coisas não é porque elas acontecem que elas vão parar de acontecer, já aconteceram. Nós estamos vendo, é um julgamento daqueles que deram a vida pelo golpe de 64. E em inúmeros momentos nós estamos vendo exatamente isso. Então não podemos aceitar sem fazer registro de que o que o Supremo fez é uma injustiça. Muito obrigada.